Saudações, hoje é um dia frio aqui em São Paulo e eu resolvi fazer esse vídeo porque eu já falei aqui no canal sobre a importância da literatura, como a literatura influencia as pessoas, mas a literatura num sentido amplo, não só aquilo que elas leem, mas aquilo que elas assistem. Então, tudo aquilo que você assiste na televisão, que você ouve, que você vê no YouTube, tudo isso vai te influenciar. Eu tenho pesquisas aqui que demonstram isso, e de como as pessoas acham que estão acima disso, mas não estão. Quer dizer, a pessoa, mesmo quando você apresenta para ela os dados, ela acha que ela consegue assistir alguma coisa e não ser influenciada por aquilo só porque ela sabe que isso pode influenciá-la. Isso não é verdadeiro. Aquilo que você assiste vai te influenciar, é como ir até a balada, ir para a balada. Você pode ir com o intuito de, aquela guria, aquela velha desculpa das gurias, né? Assim, quem já namorou, já namorou com alguém que gosta de ir pra baladas, já se deparou com isso com certeza, que é, não, mas eu vou só pra dançar. Ela pode acreditar que ela vai só pra dançar, mas quando chega lá, existe toda uma coisa que, assim, beira uma ciência, a ciência da balada, de como você deve estruturar uma balada para fazer com que as pessoas se comportem de determinadas maneiras e que resultem em lucro, né, para aquela casa noturna. Então, entre outras coisas. Então é a mesma coisa. A questão da literatura é a mesma coisa. Então eu já comentei aqui das novelas da Globo, de como quando as novelas, o sinal da Globo chegava nas cidades, como iam piorando os índices relacionados a divórcio, relacionados a, enfim, tudo, né? As expectativas sobre um relacionamento aumentavam, o número de filhos caía e etc. Né? Então eu já falei disso aqui no canal. Se você procurar aí, você vai encontrar pesquisa, se você tá lá pro passado. Também já falei que que as coisas têm melhorado, os índices têm melhorado. E a boa notícia aqui, no caso do Brasil, é que o Brasil nunca chegou naqueles dados catastróficos de lá de fora. Eu poderia falar de coisas da cultura de lá de fora e de como esse ataque se deu aos países lá fora, em especial a Europa e nos Estados Unidos, mas eu acho que a gente tem que olhar aqui no Brasil. Mas eu nunca dei um exemplo do ao que eu me refiro, né? E outro dia, eu tava voltando da missa no domingo. Na verdade, não, eu fui à missa, depois fui fazer outras coisas, e depois, mais tarde, nós estávamos voltando, né? Então, eu assisti a missa de manhã, e isso já era lá para umas 6 horas da tarde, 6, 7 horas adentrando a noite. E eu assisti uma missa tridentina, né, tradicional, uma daquela de São Pio V. E, e é uma outra coisa, e é muito curioso de observar, né, porque é uma missa em que espera-se que você se porte de certas maneiras, se vista de certas maneiras, né. Então, por exemplo, as pessoas as gurias, elas colocam o véu, né? Então a Júlia mesmo, ela usa o véu. Tem uma placa lá dizendo pedindo para que você não vá de sandália, nem de chinelo, nem nada, para você ir trajado da maneira né, que, assim, existe uma certa, espera-se que você respeite certas normas de vestimenta ali, e que você se porte de certas maneiras e etc. Que já na Novos Ordo e nas outras. E eu assisto também, tá? Eu tenho uma preferência, mas eu assisto as outras. Durante a semana em específico, por exemplo, é muito comum. Se é possível eu assistir, eu vou assistir uma missa normal. Mas eu tava lá, então eu tive e é muito curioso de ver também que são pessoas novas que estão, são pessoas jovens, mais jovens do que eu, muito mais jovens do que eu. Eu e a Júlia, a gente olha assim e fala, nossa, da nossa geração mesmo, quase não tem ninguém aqui. É tudo da geração mais nova aí, né? Então vejo as meninas lá com seus 20 anos, né? Tem até umas que tem menos. E é interessante de ver, né? Claro que tem as famílias também, mas você vai ver que enfim, né, existe tem essa peculiaridade. Mas nós estávamos voltando já à noite, e nós passamos em frente a uma igreja, tem uma rua que tem umas 4 igrejas, assim, protestantes, são 4 denominações diferentes, e todas elas são pequenas, mas, e a gente passa por lá,
E nós passamos por uma e eu olhei pra dentro, tinha lá uma senhora lá na frente, eu não sei se era uma pastora, não sei o que que era, mas ela estava trajada com aquele tipo que a gente fala, comenta aqui, que é um tipo de é um evangélico, é um traje evangélico, mas que marca o corpo, né? Então, porque quando se fala da modéstia, né, tem um pouco essa questão, pelo menos nessas vias católicas mais tradicional, que você não deve ir à igreja em específico, em especial, mas no geral você não deve trajar roupas que marquem o corpo, né? Não só você deve se vestir, as mulheres devem se vestir com vestido ou saia ou alguma coisa assim, mas você deve evitar roupas que marquem o corpo. E essa em específico estava marcando, era bem marcado, né? Aquela saia que ela até vai para baixo do joelho, mas ela marca bem, né? Ela marca bem o corpo. Você, quem é homem sabe do que eu tô falando. A pessoa usa uma vestimenta mais formal, mas que dá um decote aqui nos seios, que marca, né? Então, enfim. E, e eu pensei, né? Por que será? O que aconteceu com aquela outra? Porque essas pessoas, existe uma moda voltada para essas pessoas. Por que você não vê, né, uma moda voltada para aquela católica tradicional, né? E na hora veio Tieta do Agreste. Na hora veio, Tieta do Agreste. E aí eu parei eu falei, nossa, Júlia, eu tive essa... Eu comentei com ela, né? Falei, Júlia, eu tive esse estralo agora. Eu comentei com ela, eu passei lá e me veio a Tieta do Agreste por algum motivo. Aí ela falou assim, mas o que tem a Tieta do Agreste, né? Eu falei, não, porque foi uma novela que fez bastante sucesso e que atacava essa questão, né? E que atacou tanto essa questão. E aí ela falou assim, eu não sei porque eu não assisti. E foi muito curioso, porque eu comecei... Aí eu falei assim, mas todo mundo sabe aqui a letra, né? Ela falou, não, eu não sei a letra. Aí eu falei, vem meu amor. E ela continuou, vem com calor. Aí eu falei, tá vendo como você sabe? É, e aí eu continuei, no meu corpo se enroscar. E aí eu não sabia o restante. Eu peguei e fui para casa. E fui ler a letra. E tem aqui, você vai encontrar no YouTube você vai encontrar a abertura, né? E na abertura é muito curioso, porque a tela vai ficar escura, mas eu estou aqui, tá? É, porque eu tô lendo os comentários aqui. E é muito curioso porque tem gente que fala assim, tem gente hipócrita que fala da abertura porque tem uma mulher nua, né? E aí tem aqui, né? Rapaz, era o começo da minha puberdade, descasquei muita banana vendo isso. Então, todo mundo sabe do que tá falando, né? 65 pontos de média geral, número praticamente impossível de ser alcançado atualmente. Com a geração mimimi de hoje, essa abertura seria um escândalo, aí afeta a família tradicional e os bons costumes, olha só. Como se precisasse, porque essas pessoas todas aqui, elas assistiram e não sabem, elas sabem e não sabem. E eu vou comentar a história já, mas... e aí mas teve aqui mas só continuando. Aí eu fui lá e comecei a cantar a música pra Júlia, e aí a Júlia pegou e falou assim, que absurdo, né? Nossa, como pode, não sei o que tem. Eu canto, também vou mostrar uma outra do Caetano Veloso, que também tem lá, porque depois fizeram um filme, passou várias vezes, não vale a pena ver de novo. E ela falou, não, mas eu não assisti essa novela. Eu falei, você não assistiu essa novela? Aí eu comecei a ler a sinopse. E aí, no meio da sinopse, ela falou assim, eu sei essa história. Ela continua a história. Então ela sabe a história. Eu falei, mas não é incrível, ela era bebê quando passou. Ela era bebê quando passou. Ela era bebê quando passou. Não vale a pena ver de novo. Porque essa novela é de 1989. E passou depois não vale a ver de novo. A gente tem aqui o dado. Foi em. Passou no. Peraí, cadê? Passou no Vale a Pena Ver de novo em 94. Então, era um bebê. Ela era um bebê, literalmente. Ela era um bebê, né? Então, é curioso, né? Porque ela é de 89. E olha só que engraçado quando você vê o que as pessoas estão dizendo. Então, para vocês saberem, para vocês entenderem como isso fica na cabeça das pessoas e como as pessoas sabem das coisas, tá lá, influenciando a vida delas, e elas não sabem. Tem gente que fala assim, como que é? Não sei o que lá, preditivo, ou de
ou de mensagem subliminar, não precisa. Prestem bem atenção como não precisa, mas vamos ler alguns dos comentários aqui. O Bruno, né, aqui nessa abertura da novela aqui no YouTube, está dizendo o seguinte: o engraçado é que quando essa novela foi exibida na faixa das 8 horas, ou seja, em 1989, eu praticamente ainda era um bebê, pois eu tinha 2 aninhos. 2 aninhos. Mas me lembro muito bem dessa novela, pois tenho uma memória muito afetiva de dançar no colo. Ele se lembra, presta atenção, de dançar no colo da minha falecida avó, o tema de abertura dessa icônica obra do Agnaldo Silva, Ricardo Linhares, baseada no excelente livro do mestre Jorge Amado. Sim, ou seja, essa criatura tinha 2 anos e ela lembra dessa abertura, ou lembra de alguma coisa. Aí, a de baixo, o Giovanni falando: como é que eu posso sentir uma nostalgia dessa novela se ela passou 10 anos antes de eu nascer? É claro que essa novela ela passou no Vale a Pena Ver de Novo e depois ela teve outros reprises no Viva. Hoje em dia você pode assistir ela no Globoplay e tudo mais. E aí tem melhor novela de sempre da Globo, tá lá, só gente tecendo os elogios aqui, né? Aí criaram depois um musical, né? Em 2010 quando? Peraí. Quando foi? Eu não sei de quando é o musical, mas o musical é desses últimos anos aí atrás. Deixa eu ver se eu acho. O livro lançou trilha sonora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Audiência. Eu não tenho, mas eu sei que foi nos últimos anos aí. 26 anos depois. Então, 2000 e... Então, o pessoal falando já em... Ah, não, 26 anos depois é na história, né? Acho que de 2009, 2000 e... acho que é de 2009. Então teve o musical, teve o filme também, né? Olha só, o folhetim estreou comédia... Olha só, Tieta do Agreste. Né? Eu lembro disso, eu tenho essa memória, eu era muito pequeno, mas eu lembro dessa coisa passando lá no interior, tá? É claro que é um interior de cidade média, não é cidade pequena, porque né, a gente aqui no Brasil, a gente tem faz essa confusão de confundir cidade média com cidade pequena, porque a gente, para nós aqui, só cidade grande é megalópole, então no interior, uma cidade com 500 mil habitantes é cidade pequena, quando na verdade é uma cidade grande para os padrões internacionais, e uma cidade de 200 mil habitantes, que para a gente é uma cidade pequena do interior, na verdade é uma cidade de médio porte. Então, eu tava lá, mas eu me lembro de assistir essa novela lá. E olha só, o folhetim estreou com média de 70 pontos na Grande São Paulo, segundo dados da Folha de São Paulo. Em sua penúltima semana, entre 19 e 24 de março, Tieta registra uma média de 71 pontos. E no seu último capítulo, 78 pontos. E a média geral foi de 65 pontos, ocupando a segunda colocação entre as novelas de maior audiência da história da Rede Globo. Bom, impressionante, né? É uma história que ela foi concebida pelo Jorge Amado em 77, então no ápice daquela ideia dos hippies, né? Dos ripombas, né? E a sinopse do livro, né? Apresenta uma situação dramática clássica de uma adolescente que é renunciada por sua irmã perpétua e seu pai Zé Esteves, suas aventuras de liberdade. Recebe uma surra de cajado e é escorraçada de casa pelo pai. Depois de mais de 25 anos, ela volta rica e poderosa para a cidade de Santana do Agreste, e à sua volta estão os típicos representantes do interior baiano lutando pela sobrevivência, defendendo, resistindo a preconceitos, almejando pequenas ambições, representante do conservadorismo brasileiro, e que compõem um painel vivo dos conflitos e consequências provincianos que antecedem a chegada de sinais de mudança entendidos como progresso. Então eu vou ler a sinopse que foi acendendo na Júlia, né? Eu fui lendo a sinopse e ela foi lembrando e ela... isso, não, eu sei essa história, assim. E ela ficou impressionada, falou, porque eu não lembro de ter assistido essa novela, eu era muito nova, né? Mas ela sabe. Então, a trama começa quando Tieta, né? Que era interpretada pela Cláudia Hanna, é escorraçada da cidade pelo pai, José Esteves, se sentindo desonrado com o comportamento considerado licencioso de Tieta e influenciado pelas intrigas da sua outra filha, Perpétua,
José Esteves decide esquecer que Tieta é sua filha e é expulsa de casa. Humilhada, Tieta segue para São Paulo, fugindo do conservadorismo da população de Santana do Agreste, no Nordeste brasileiro. A história é que ela se casa com um ricão, né? Eu não vou ler tudo, né? Mas só para você entender. Ela se casa com um ricão e, aí o cara morre, né? E ela decide voltar, né? Então, 25 anos depois, Tieta, já na pele da Beth, já interpretada pela Beth Faria, reaparece em Santana do Agreste, rica e exuberante, decidida a se vingar da família. No dia em que chega na cidade, está sendo rezada uma missa em sua memória e Tieta interrompe a celebração, desfazendo mal entendido. Agora, cortejada por todos, Tieta percebe que nada mudou em Santana do Agreste e todos continuam hipócritas. A presença da ousada Tieta acaba mudando a rotina dos moradores para chocar mais a família. Tieta aceita se envolver com seu sobrinho, o jovem seminarista Ricardo, né? Ou seja, um cara que está se preparando para ser padre. Filho da sua rancorosa irmã Perpétua, né? O sonho de Perpétua é que Ricardo se torne padre. Então ela vai lá e desvirtua esse sobrinho. Então presta atenção. A tia desvirtuando o sobrinho. Ela assim, tem um envolvimento. E o engraçado é que as pessoas estavam ouvindo isso, estavam assistindo isso e achando normal. Esse é o progresso. Aí as pessoas vão aprendendo o que é o progresso, né? Então, aí continua, ela vai eventualmente, no livro eu sei que ela, e eu acredito que na novela também, ela traz porque eu vi na sinopse, que eu nunca li essa porcaria, mas que ela ajuda a trazer eletricidade para a cidade no livro, e aqui ela ajuda a trazer, né, também a eletricidade e tudo mais. E aí tem a história do Ascânio com a Leonora, enfim, acho que já deu para ter uma ideia, né, de como que vai. Tem uma personagem chamada Imaculada, né, que é uma das rolinhas do prefeito Arthur da Pitanga, que oferece para ela abrigo, alfabetização e comida em troca de favores sexuais. Porém, Imaculada, essa é Imaculada, hein, consegue driblar o prefeito. Outra personagem marcante foi Carol, amante do perigoso Modeste Pires, um homem capaz de tudo para não perder o seu poder. E Carol é apaixonada por Osnar, ou seja, nunca é com um cara, né, o grande amor o grande amor de Tieta. Blá, blá, blá. Aí tem a história da mulher de branco, né, que era uma assombração que vaga pela cidade e ataca os homens. Por se sentirem enfeitiçados pela misteriosa mulher, eles mantêm segredo sobre a sua identidade. No final, descobre-se que a mulher de branco é Laura, mulher do Capitão Dário, que causa uma grave inconsistência na trama, já que em um dos ataques da mulher de branco, Laura tinha aparecido em uma cena no mesmo instante e também precisava atravessar o rio de Mangue Seco, em Santana do Agreste. E ela lá. Outro mistério do destaque era saber o que Perpétua guardava dentro de uma caixa branca que ela protegia com todo cuidado. E apesar de haver um folclore sobre esse desfecho, afirmando que continha um órgão genital do falecido marido de Perpétua. Enfim. Essa é a sinopse. Agora, vamos prestar atenção. Então, vocês viram que não tinha nada de bom na novela, mas fez... Quer dizer, só para você entender, acima de 70 pontos, 65, 66, 67 pontos de média, mas o importante, a gente sabe se a pessoa está assistindo ou não, ou se ela acompanha mais ou menos a novela, pela média das 2 semanas finais, em que bate 70 e tantos pontos nessa novela, e chegou no último capítulo a 78 pontos de audiência. Isso quer dizer que, se você perguntar para a pessoa, você quer saber se a pessoa assistiu essa novela ou não, você pergunta o seguinte: na sua casa tinha televisão em 1989? Se ela disser que sim, então você sabe que a chance dela ter é 2/3. 2/3 das pessoas pelo menos assistiam essa novela. Só 1/3 não assistia, ok? Então, agora vamos lá. Aquela música, prestem bem atenção na letra, porque falam que tem gente que fala que o problema da música, o problema da novela, né, dessa abertura, era polêmica por causa da nudez. Esquece a nudez. Presta atenção na letra, Luiz Caldas. Vem meu amor, vem com calor, no meu rosto se enroscar, vem minha flor, vem sem pudor, em seus braços me matar. Ela continua, repete, mas essa é a parte interessante. Tieta não foi feita da costela de Adão, é mulher diabo. Minha própria tentação. Tieta é a serpente que encantava o paraíso. Ela veio ao mundo para virar o nosso juízo. Presta bem atenção, vou ler de novo. Tieta é a serpente que encantava o paraíso. Ela veio ao mundo para virar o nosso juízo. E aí continua. Tieta, Tieta, pelos olhos de Tieta me deixei guiar
pelos olhos de uma serpente você se deixou guiar. Legal. Tieta, Tieta, no ventre de Tieta encontrei o meu lugar. Nos seios de Tieta construí meu ninho. Na boca de Tieta morri como um passarinho. É claro que você vai perguntar pro camarada que compôs isso daqui, ele vai falar assim, não, isso é uma música inocente, eu tô fazendo aqui me utilizando de figuras de linguagem. Você não precisa mas a gente sabe que tá explícito ali, certo? Ou não? Quem é a Tieta nessa história? Ela é uma mulher diabo. A pessoa que leu aquilo e para compor, ela falou assim, isso aqui é uma mulher diabo, isso aqui, né, ela veio para virar o nosso juízo, né? E é o que ela faz na trama. Ela tira, tira o seminarista do seminário. Né? Ela se envolve com o sobrinho. Não é legal, mas é uma plano super legal, né? E ainda hoje eu entro lá na abertura da novela, a gente fala, não, maravilha, essa novela. O outro com uma memória super afetiva também. Olha como as pessoas vão ligando. Deixa eu ver se eu acho. Não tem como assistir e não chorar, lembrando da minha querida mãe. Lembro das maratonas do Viva no domingo. E um dia depois, uma tragédia que marcou a minha vida para sempre. Minha mãe teve um AVC e 2 dias depois veio a falecer no hospital. Foi a semana mais triste de toda a minha vida. Descansa em paz, querida mãezinha. Eu sei que um dia nos reencontraremos novamente. Ou seja, as pessoas criando memórias afetivas com esse negócio. Aí tem aquela outra música, Luz de Tieta. Já prestaram atenção nessa música? Que é do Caetano Veloso? Né? Todo dia é o mesmo dia, a vida é tão tacanha, nada novo sob o sol, tem que se esconder no escuro, quem na luz se banha por debaixo do lençol. Nessa terra a dor é grande e a ambição pequena, carnaval e futebol, ou seja, são frivolidades. Quem não finge, não mente, quem mais goza e pena é que serve de farol. Né? Ou seja, quem não é hipócrita, quem não é conservador é que serve de farol. Existe alguém em nós, dentro da gente, né? Em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser ouvir, quando canta assim, toda noite a mesma noite, a vida é tão estreita, nada de novo ao luar. Todo mundo quer saber com quem você se deita, nada pode prosperar. É domingo, é fevereiro, é 7 de setembro, futebol e carnaval e nada muda. É tudo escuro, ou seja, um monte de gente hipócrita. Até onde eu me lembro, uma dor que é sempre igual. Mas existe alguém em nós, existe em muito dentre nós esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser assim, quando canta assim, eita, 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 eita. É o sol, é a luz de Tieta, eta, eta. Ou seja, é a luz de Tieta que mora dentro de você e que você pode libertar. Se existe uma figura que está sendo equiparada a Lúcifer na literatura e que fez sucesso no Brasil, é essa Tieta do Agreste. Pelo amor de Deus, gente. Isso é obviamente Lúcifer, a luz que tem dentro de você, que encantou o paraíso, que virou o juízo, que não foi feito da costela de Adão. Isso é Lúcifer. Isso é Lúcifer. Lúcifer é um anjo. Lúcifer é o nome que a gente dá para um anjo específico, né? Mas eu quero chamar de Lilith, você pode chamar. É a versão... É Lúcifer. É o demônio, né? Vou ler de novo aquele trecho daquela música só para vocês entenderem, fixem isso. Tieta não foi feita da costela de Adão, é mulher diabo, minha própria tentação. Tieta é a serpente que encantava o paraíso. Ela veio ao mundo para virar nosso juízo. E essa música fica na cabeça. A Júlia ainda comentou comigo. Ela falou assim, você cantou essa música aí pra mim? Né? Se vocês quiserem, eu canto também, mas ela não saía mais da minha cabeça. Aí eu mostrei pra ela que ela falou, não, mas tem uma música que a gente sempre comenta aqui que fica na cabeça, que é aquela hurrah, hurrah, né? E que ela canta porque ela ensinava para os aluninhos dela, né? Dance go marching one by one, hurrah, hurrah. Mas na verdade é uma música da Segunda Guerra Norte-Americana que é When Johnny comes marching back home again, hurrah, hurrah, né? E aí conta isso, que é uma música que conta a história da Guerra Civil Norte-Americana, né? E eu cantei essa música para ela. Ela falou, mas não adiantou. Ela falou, o que adiantou foi depois a Regina Celli. Então, eu vou encerrar esse vídeo cantando para vocês a Regina Celli.
Porque eu realmente acho que isso é demoníaco e isso está na cabeça de 2/3 das pessoas, pelo menos, que desse país, ok? Ok? É curioso quando eu vou lá quando eu vou lá na missa e eu vejo a diferença e realmente existe essa distinção. Você vai nessas vias mais tradicionais, as pessoas que estão se usando o véu são pessoas mais novas, não são pessoas, são as gurias mais novas, não são as mais velhas. É curioso isso. Parece que existe, assim, tem aquelas que são realmente muito velhinhas, mas tem geralmente as que estão mais seguindo são pessoas novas, jovens, né? E eu acho esse é um fenômeno curioso, realmente. Mas, enfim, eu teve um inscrito aqui no meu último vídeo que ele comentou o seguinte. Ele falou assim, eu converso com a minha família, eu gostaria de acreditar nisso que você está dizendo, mas dos dados e tudo mais. Eu estou apresentando os dados, esquece o que a sua família pensa. Essa era a minha resposta original para ele. Mas esquece o que sua família pensa, esquece. Você está num contexto, você mora perto do baile funk, você vai achar que o mundo é baile funk. Você mora em Higienópolis, você vai achar que todas as mulheres escondem o cabelo porque só os maridos podem ver. Deixa eu comentar isso. Deixa eu contextualizar. Então ele falou que a minha família me diz que sempre foi assim, sempre foi essa putaria. Eu sei que não é verdade, porque eu tenho acesso aos dados. Mas ele falou, não, mas a minha família sempre diz que sempre foi assim. Aí eu duro que eu fiz um vídeo resposta, mas no dia seguinte teve um debate lá um debate não, mas teve uma conversa entre ele e um outro inscrito aqui, o Lorde. E aí eles conversando, e aí no fim das contas, ele virou e falou assim, não, mas a minha mãe se casou virgem e cuida do marido até hoje. Minha avó é a mesma coisa, mas elas vieram do interior e eu sei que então elas são exceção. Eu falei, peraí. O que elas viveram é exatamente o que eu estou descrevendo, e ele assume isso. Ele falou, não, o que elas viveram é exatamente o que ele está descrevendo. Mas elas dizem que no entorno, ou seja, essa percepção delas com relação a elas. Ou seja, no entorno tem um monte de gente na putaria, mas isso eu posso falar da minha família também. A minha família tem uma parte que vive de um jeito e outra parte que vive do outro. Uma família muito numerosa, minha avó teve 10 filhos, do lado de pai, do lado de mãe, eram 3 irmãs, então é lógico, tem muita. Vai ter gente ali que tá na putaria, tem gente que não vai estar, né? Mas isso você não pode generalizar dessa maneira e achar que o Brasil inteiro são as percepções de gente que, ou seja, você tá vendo que existe as pessoas das quais eu estou falando, né? Mas enfim, mas eu acho muito curioso, porque eu ia comentar em Higienópolis. Se você mora em Higienópolis, se você tem contato com as pessoas de Higienópolis, minha mãe atendia algumas pessoas lá em Higienópolis, ok? E tem lá as judias, que é um barato. Por quê? Porque elas têm que ser atendidas em salas fechadas. Por quê? Porque só os maridos podem ver os maridos, ou seja, ela não pode ser vista com cabelo em público. E minha mãe comentava o seguinte, que era muito engraçado. Porque ela falava assim, elas vão e tiram as perucas, você nem sabe, mas elas estão usando peruca. Elas tiram as perucas, né? E aí, elas desmontam aqueles cabelos longos, lindos, lindíssimos, os cabelos longos. Aí você vai e faz o cabelo. Então faz, trata, trabalha e tudo mais. Elas pegam o cabelo, enrolam, fazem aqui o coquinho, botam a peruca e vão embora. Porque elas têm uma coisa que é parecida com as muçulmanas, só que as muçulmanas elas cobrem com o negocinho. As judias não, as judias dão um outro migué, porque elas usam uma peruca. E as perucas, você olha, são perucas bem feitas, né? Então você olha assim, parece que a pessoa fez o cabelo, tudo bonitinho, tudo tá lá, mas na verdade não, ela tá de peruca. Tem uma outra coisa aí que eu acho curioso, é que você vai tirar a sobrancelha de menina nova lá também. Tem alguns colégios aí de elite, você vai atender essa galera, e lá não pode nem tirar a que tá aqui do meio, antes de certa idade, porque não pode usar maquiagem. As meninas não podem usar maquiagem na escola até uma certa idade. Não é curioso? Então não pode nem tirar a sobrancelha, nem aqui tem que fazer. Quando a minha mãe ia fazer, e quando certos profissionais lá de Higienópolis vão fazer, tem que fazer com muito cuidado. Porque eles estão preservando alguma coisa ali. Instituição do casamento. A minha mãe também sempre comentava que na comunidade lá não é incomum uma guria de 20 e tantos anos confidenciar para ela que ela é virgem. Também tive aqui, quando eu fiz os meus vídeos sobre
virgindade. Teve gente, teve meninas que vieram falar comigo sobre virgindade, e até perguntando, né? Ah, mas e o cara do mundão, ele valoriza a virgindade também? E a minha resposta foi não. E aí teve gente que veio aqui nos comentários e falou assim, ah, mas é lógico que tem. Tem gente até que paga pra guria, que paga caro por uma guria que é virgem pra desvirginá-la e tudo mais. Certo, mas o que esse cara quer é desvirginar a guria só. Ele não quer casar com ela e ficar com ela pro resto da vida. As gurias que vieram perguntar pra mim foram justamente nesse sentido. Se eu achar um cara, eu tô afim de um cara que é do mundão aí. Que não tá na igreja, o cara é um. Ou é um católico não praticante, alguma coisa assim. Se eu gosto desse cara, né? Ele vai valorizar o fato de eu ser virgem? E eu vou falar pra você que não. Né, que não. E eu vou. Por exemplo, eu lembro de uma pessoa que confidenciou pra mim que quando ela comentava que ela era virgem, e os rapazes falavam assim, a gente tem que remediar isso aí. Que você acha que esse cara vai estar levando ela a sério? Não, né? Pô. Então, enfim, eu queria comentar isso e eu vou concluir, como eu prometido, recitando Regina Celli. Porque, e se você quiser defender Tieta, fique à vontade para defender aí nos comentários. Eu garanto para você, se eu continuar destrinchando, eu vou demonstrar por A mais B que essa obra foi. Olha, eu não sei se o Luiz Caldas ou quem quer que tenha composto a música lá, ou o Cartão. Se eles. Eu não estou afirmando que eles sejam satanistas, nem luciferianos. Mas que tinha um diabinho buzinando nos ouvidos ali, tinha. Porque não é possível um negócio dele, não é normal, certo? Então vamos lá. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Regina Celli letare, aleluia. Quia quem meruisti portare, aleluia. Resurrexit sicut dixit, aleluia. Ora pro nobis Deum, aleluia. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e rezem muito, porque quando Nossa Senhora falava que precisaria haver penitência, e que se o Brasil não quisesse receber o seu castigo, você se pergunta por quê? Por quê? O que a gente está fazendo de errado? Dá uma olhada para isso aqui. E é um exemplo, eu só resolvi dar um exemplo, mas eu posso dar outro se vocês quiserem. Deixem aí nos comentários o que vocês querem do canal, porque eu também às vezes não sei. Gostaria de agradecer muitíssimo. Eu recebi, sim, finalmente, pelo primeiro mês, eu recebi doações aqui pro canal. A chave Pix está aí, eu fiquei muito feliz. Também eu posso agora receber aquele superchat aqui, aqui pelo YouTube, mas 50% fica pro YouTube, tá? Então, é a escolha de vocês, eu prefiro que vocês... Claro, é uma maneira, tá aí, tá habilitado quando eu fizer lives, né? Mas você pode simplesmente fazer aqui no canal fazer uma chave Pix. Eu deixei uma chave aleatória só para não compartilhar meu CPF. Enfim, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Um abraço e até a próxima.